Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e sempre registrar a alegria de podermos estar juntos na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor. E aproveitar e agradecer os irmãos que estiveram orando por minha vida, minha saúde, né? Passei uma semana bem difícil, a semana passada com influenza que quase me derrubou, né? Vi quanto o meu organismo é fraco, né? Mas a gente foi mantido em pé e firme pelas orações da igreja. Eu agradeço o carinho de todos e as orações. Gênesis capítulo 17, verso 1. Gênesis capítulo 17, verso 1. Nós vamos fazer a leitura todos juntos. Gênesis 17, 1. Vamos lá? Quando Abraão atingiu... Vamos de novo, vamos lá. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Pai querido, da mesma forma que o Senhor apareceu a Abraão naquele dia e fez a ele esse desafio, o Senhor está fazendo a tua igreja nesta manhã. Por isso, ó Pai, que teu Espírito Santo, nosso Deus ensinador, o nosso mestre por excelência, nos ensina a tua palavra nesta manhã, colocando-a de maneira bem prática em nossos corações. Fala conosco, ó Pai, o Senhor conhece a nossa necessidade, a nossa dependência, a nossa fraqueza, a nossa limitação. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que aquele dia era um dia muito especial na vida de Abraão, porque era o aniversário de Abraão. Então havia uma grande festa ali no arraial, onde Abraão estava com toda a sua família, com toda o seu grupo de pessoas que o acompanhava. E Deus visitou Abraão naquele dia, uma visita de aniversário, uma visita muito especial. Então, queridos, e nesta visita do Senhor, Ele faz para o seu servo uma revelação inédita. Por que uma revelação inédita? Porque Ele se apresenta como o Senhor Todo-Poderoso, Deus El Shaddai. A primeira vez que aparece na Bíblia essa expressão, o Senhor Todo-Poderoso, Deus El Shaddai. E ele se apresenta dessa forma para mostrar a Abraão que nada é impossível para ele como um Deus Todo-Poderoso. Abraão já estava com 99 anos. A promessa de um filho da própria esposa Sara, que estava com 89, já para fazer 90. Parecia tudo impossível. Então ele se apresenta naquele dia especial e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E para o Deus Todo-Poderoso nada é impossível. Para o Deus Todo-Poderoso nada é difícil que não possa ser realizado. Então, queridos, esse desafio que é lançado diante desse servo de Deus, o Senhor lança diante de nós, a igreja dele, nesta manhã. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o grande desafio para cada um de nós nesta manhã. E esse grande desafio começa primeiramente com uma declaração. Ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. Ou seja, Deus usa toda a sua onipotência a favor daqueles que o servem e o amam. Que coisa maravilhosa.
Deus usa toda a sua onipotência a favor daqueles que o servem e o amam. Então veja que nós estamos incluídos nesse desafio. Nós somos abençoados por esse grande desafio. Abraão saiu da sua terra, Padã Arã, aos 75 anos. Aos 86, nasceu Ismael, filho da escrava ou da serva Agar. E agora, quase aos 100 anos, 25 anos passados desde o seu chamado, então Deus aparece novamente e diz a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Abraão chegou a hora do cumprimento da promessa que eu te fiz há 25 anos atrás. Como o reverendo Rossi pregou aqui na série que nós estamos estudando de Êxodo, aliás, de Abraão, havia 13 anos que o Senhor tinha falado com ele pela última vez. 13 anos. E agora o Senhor então aparece para ele e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus El Shaddai. Eu sou o Deus que se revela. E nesse Deus Todo-Poderoso, queridos, o Senhor revela a sua pessoa e o seu caráter a Abraão. Ele está dizendo assim: eu sou o Deus todo-suficiente. Você acha que não há mais esperança? Você acha que não há mais possibilidade? Mas eu sou o Deus todo-suficiente. A palavra Shaddai, queridos, ou Shaddá, tem pelo menos 2 significados. O primeiro significado é derramar. Então, quando Deus diz para ele: eu sou o Deus El Shaddai, Abraão, eu sou aquele que derrama as bênçãos. Eu sou aquele que dá as bênçãos ricamente. Eu sou aquele que dá as bênçãos abundantemente. Eu sou aquele que dá as bênçãos continuamente. Veja que promessa maravilhosa para você e para mim nesta manhã. Eu sou o Deus que derrama as bênçãos. Eu tenho certeza que cada um aqui, começando por nós aqui no púlpito, até chegar lá no nosso diácono Gustavo, cada um tem bênçãos para contar, derramados por esse Deus, El Shaddai, esse Deus Todo-Poderoso. Outro significado da palavra Shaddai, ou Shaddá, significa peito, ou então seio. Ou seja, a força de um guerreiro. Eu sou o Deus que tem a força de um guerreiro. Aquele guerreiro forte, treinado, preparado. Ou então eu sou o Deus do conforto. Eu sou o Deus da nutrição. Que é a criança recém-nascida nutrindo do leite materno, do seio materno. Eu sou o Deus terno e cuidadoso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus El Shaddai. Esse é o Deus que nos desafia nessa manhã para termos uma vida com Ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não esqueça nunca dessa frase. Guarde essa frase no seu coração. Na hora que você estiver passando por momentos difíceis, lembre-se, você tem um Deus Todo-Poderoso, que usa toda a sua onipotência para cuidar de você, que o ama, você que tem um compromisso com Ele. A segunda coisa que aparece nesse desafio de Deus a Abraão é uma ordem. Ele diz: anda na minha presença. Então, primeiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sou o Deus que cuida de você. Eu sou o Deus que te protege. E a segunda coisa, uma ordem. Anda na minha presença. Ou seja, sentir a presença de Deus na alegria ou na tristeza, nas derrotas ou nos triunfos. Sempre sentir a presença de Deus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está ao seu lado. Nos momentos mais alegres da sua vida, Deus está ao seu lado. Geralmente a gente lembra aqui de Deus quando vai tudo bem, né? Quando está tudo maravilhoso, a gente lembra de Deus. Mas no momento difícil, a gente muitas vezes até duvida de Deus.
por causa da nossa fraqueza humana, por causa do nosso estado de pecado. Mas o Senhor diz assim: anda na minha presença, ou seja, 24 horas por dia, você é meu servo, você é minha serva. 24 horas por dia, eu estou junto com você, e você está junto comigo. Mesmo naquelas horas mais difíceis da sua vida, anda na minha presença. Estando uma pessoa internada em estado bastante delicado, eu pude compartilhar isso com essa pessoa. Dizer, minha irmã, mesmo nessa hora difícil, o Senhor está aqui. Nos momentos alegres, nos momentos de festa e nos momentos mais difíceis, o Senhor está presente. E a gente pode orar e sentir. Ela, irmã, falou, pastor, realmente eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse quarto. Apesar de toda a minha debilidade, toda a minha fraqueza, estou sentindo a presença de Deus. Anda na minha presença, uma ordem para você e para mim, uma ordem para todos nós. E esse andar na presença de Deus significa o quê? Permanência. Não é só você estar na presença de Deus quando está aqui no templo. Mas é você estar na presença de Deus lá fora, na rua. A hora que ninguém está te vendo. A hora que você está sendo assediado pelo inimigo com tentações, com provações. Andar na presença de Deus indica comunhão. Andar na presença de Deus significa receber e partilhar. Significa que o nosso caminhar em qualquer setor da vida e do mundo, estamos andando na presença desse Deus maravilhoso. E a presença dele, queridos, é uma constante no nosso coração, na nossa mente, também no nosso corpo. Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Onde você está? Deus diz assim, anda na minha presença, que eu estou com você. Mas você precisa estar comigo também. E quantas vezes na nossa fraqueza a gente esquece disso? A gente esquece disso. Fala, ninguém está me vendo aqui, né? Eu estou longe de todo mundo, ninguém me conhece. Anda na minha presença. É o desafio do Senhor para a gente nesse dia. Eu estava alguns anos atrás, passando uns dias de férias no sul da Bahia, uma praia. E todas as manhãs eu saía de manhã para fazer caminhada, 5h30 da manhã eu levantava para ir para a praia caminhar, uma coisa deliciosa. E a hora que eu acaba voltando da caminhada, os pescadores já estavam chegando com os barcos cheios de peixe. Para mim aquilo era uma festa, né? Um dos dias eu estava caminhando, começando a caminhada, a hora que eu andei mais ou menos 200 metros, eu vi alguém falar, pastor Camargo. Falei, misericórdia, quem é que me achou aqui nesse lugar, né? Tinha um senhor sentado na varanda de uma casa assim, na casa de praia. Aí ele falou, chega aqui. Aí eu fui chegando, falei, quem será? Eu não sei quem é, né? Aí ele falou, deixa eu me apresentar, o senhor não lembra de mim. Mas eu sou vizinho do seu presbítero tal, e falou o nome do presbítero. O senhor esteve em casa uma vez, orando com a minha esposa que estava doente. Aí caiu a ficha, eu lembrei quem era, né? Ele falou, pois essa casa aqui é minha, eu estou aqui passando uns dias com a família. E o dia que o senhor quiser vir, a casa está à disposição. Ele falou, toma um cafezinho comigo. Falei, a hora que eu voltar, deixa eu caminhar primeiro, porque senão eu vou ficar com preguiça. Eu fui, fiz a caminhada, voltei, tomei um cafezinho com ele. Então, irmãos, a gente nunca sabe que hora a gente vai ser chamado, onde a gente está, ou o que a gente está fazendo. Por isso o Senhor diz para você e para mim, anda na minha presença. Onde você está, você é o meu representante. Então, queridos, andar na presença de Deus significa que nós estamos caminhando e pisando num terreno seguro. Então não é fruto de um sonho, não é fruto de uma imaginação, não é uma lenda
muito menos um conto infantil. Mas é uma ficção, é um fato. Anda na minha presença. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, anda na minha presença. Você está dirigindo nesse trânsito doido, né, de São Paulo, com tantas pessoas fechando você, gritando com você, buzinando para você. Anda na minha presença. Não apele nunca. Não revide nunca. Porque você é um representante de Deus ali, do Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Que as pessoas possam ver em você, meu irmão, minha irmã, que você é o servo do Deus Todo-Poderoso, do Deus El Shaddai. Portanto, nós precisamos estar sempre com esse juízo perfeito na nossa mente e no nosso coração. Porque Deus, desde o início, Ele mostra interesse para com seus filhos, para com seus servos. E esse interesse é que eles andem na sua presença, que desfrutem da sua presença, que permaneçam na sua presença. Você jamais pode dizer, Senhor, agora me dá uma licencinha, viu, Wagner? Agora eu vou sair da tua presença um pouquinho para ir fazer aquilo que eu quero. Não. Jamais isso pode existir. Ou seja, ande, esteja e permaneça na minha presença. Por quê? Eu quero estar sempre no seu coração. Eu quero sempre me revelar às pessoas através de você, como meu servo e como minha serva. Então isso precisa estar dentro do nosso coração. Portanto, a presença de Deus é algo real na nossa vida. O Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, quer que você ande na presença dele. E nós temos em terceiro lugar uma promessa e também um mandamento. Ser perfeito. Mas como promessa, o que significa isso, pastor? Isso significa que nós entendemos que andar na presença de Deus, nós cresceremos em fé. Quanto mais próximo de Deus, mais a sua fé vai ser fortalecida. Quanto mais você buscar a presença desse Deus, você vai ser mais forte na fé. O amor vai crescendo dentro do seu coração. A pureza vai tomando conta da sua vida, a santidade vai te envolvendo e você vai ter mais disposição para servir ao Senhor. E como mandamento nós entendemos que o Senhor exige que aqueles que são dele mantenham um padrão nobre de vida cristã. O Senhor exige que você e eu mantenhamos um padrão nobre de vida cristã. Quando alguém falar, você não é crente, eu sou sim. E se eu fiz alguma coisa que não é digno de um crente, me perdoe. Eu vou me corrigir. Então nós temos de viver. Deus exige isso da gente como mandamento. Você tem um padrão nobre de vida para viver como servo de Deus, porque você anda na presença dele. E ele diz assim, ser perfeito, sem defeito. E a palavra usada aqui é a qualidade do animal que era sacrificado diante do altar. Tinha de ser um animal de 1 ano perfeito, sem mancha, sem enfermidade nenhuma, sem doença nenhuma. Isso significa o quê? Nosso compromisso de coração para com Deus. Quando ele diz para você ser perfeito, ele diz, você tem um compromisso comigo no seu coração. Isso eu sempre aprendi em casa desde criança, com meus pais. O pai dizia, você tem um compromisso com Deus, meu filho, por isso você tem de ser diferente. Não é porque você é melhor do que ninguém, não. Mas você tem um compromisso com Deus. Então você precisa ser um menino diferente. Precisa ser um estudante diferente. Precisa ser um jogador de futebol diferente. Tudo tem de ser diferente, porque você tem um compromisso com Deus. Então que o Senhor trabalhe, queridos, na nossa vida. E esse compromisso com Deus envolve 2 coisas. A primeira delas é a justificação, porque nós somos justificados pela fé. Nós estamos aqui hoje, somos servos desse Deus poderoso.
É porque nós somos justificados pela fé, não por obras nenhuma nossa. Não temos mérito nenhum nisso, mas os méritos estão na pessoa de Jesus Cristo. Então esse compromisso parte da justificação pela fé. Então, porque eu sou justificado, então vem o segundo ponto, que é a santificação, a aliança. Ser perfeito. Por quê? Você foi justificado pela fé. Então, já que foi justificado pela fé, busque a santidade dia a dia na sua vida, esse crescimento. Anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor desejava, queridos, que Abraão compreendesse que a realização completa dessa promessa na vida dele exigia que ele estivesse à altura do padrão divino de pureza e santidade, como ele também desafia a gente nesse dia. Você precisa ter um padrão de santidade, um caráter de uma pessoa santa. Anda comigo e ser perfeito. Que nós estejamos sempre analisando a nossa vida e buscando essa perfeição através do poder desse Deus Todo-Poderoso. E concluindo a mensagem, em quarto lugar, as bênçãos de uma vida na presença de Deus. E quando eu penso em bênçãos de uma vida na presença de Deus, eu penso em Davi. Nós temos o relato de Davi, quando ele manda buscar a arca para trazer para Jerusalém. Mas ele faz tudo movido pela emoção e pela sua própria sabedoria, e não pela orientação de Deus, pela vontade de Deus. E acontecem alguns fatos nessa caminhada da arca, que ela acaba nem chegando em Jerusalém. Então, primeiro, a arca é a presença de Deus, significava naquela época a presença de Deus. Então, a primeira coisa é que a presença de Deus traz alegria. Diz o texto que enquanto caminhava aquela multidão levando a arca, havia festa, havia música. Diz o texto que Davi dançava de alegria. Então, a presença do Senhor traz alegria. Então, você e eu, como servos de Deus, temos de ser pessoas alegres. Porque a alegria está no coração de quem? Está fraco. A alegria está no coração de quem? Já conhece Jesus. Então nós temos de ser uma pessoa alegre, porque nós temos a presença de Deus no nosso coração. Nós temos a fonte de toda alegria, que é a pessoa de Jesus Cristo. Diz o texto que Davi também ficou com medo. Por quê? Os bois tropeçaram, o carro bateu numa pedra, e a arca começou a cair, e um dos levitas foi tentar segurar a arca e morreu. E o texto de Davi ficou com medo. Esse medo, queridos, é trazido porque nós não estamos obedecendo a Deus. Usa a palavra temeu Davi, temer, que é a palavra medo. Ficou com medo, porque ele desobedeceu. Ele não fez o que Deus mandou. Do jeito que Deus mandou, ele fez do jeito dele. Então, todas as vezes que nós fazemos do nosso jeito as coisas, não como Deus nos determina na sua palavra, nós vamos ficar com medo, porque a gente está contra a vontade de Deus. Mas a presença de Deus também significa santificação. Então, quando Davi resolveu fazer a coisa como Deus mandou, ele mandou preparar lá o lugar para pôr a arca, mandou preparar tudo direitinho. Então isso significa santificação, é você dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Faça a tua vontade da minha vida, Senhor. Tira a minha vontade, que é errada, que é pecadora. Eu quero fazer a tua vontade somente. Então traz santificação. A presença do Senhor traz bênçãos. A arca não pôde chegar até Jerusalém, não foi levada na casa de alguém que morava no caminho de Jerusalém, que é chamado de Obed-Edom, que não era israelita. Então Davi falou, a arca pode ficar na sua casa? Ele falou, pode. Pode. Quem é que não quer a presença de Deus na nossa casa? E diz o texto que enquanto a arca esteve ali,
Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo que era dele. Então, a presença de Deus traz bênçãos. Alguns desafios, queridos, para a gente aplicar na nossa vida. Terminando a mensagem, vamos passar a ministração da ceia com o reverendo João. Desafios práticos para o nosso dia a dia. Primeiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Uma certeza, uma convicção que você precisa ter no seu coração. Você serve o Deus Todo-Poderoso. Você foi salvo lá na cruz por um Deus Todo-Poderoso, que é o Filho de Jesus Cristo. Você nasceu de novo por ação de um Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Espírito Santo. Portanto, você tem que caminhar com essa certeza. Anda na minha presença. Compromisso. Onde você estiver, você tem um compromisso com Deus, com esse Deus Todo-Poderoso. Ele diz para você, anda na minha presença. E ser perfeito. Um desafio e um mandamento que nós precisamos de cumprir. Senhor, eis aqui minha vida. A gente canta, quebra minha vida e faz de novo. Isso significa o quê? Busca da perfeição. É o mandamento que nós precisamos de cumprir. E o resultado, bênçãos incontáveis. A presença de Deus traz bênçãos para a nossa vida. Feche seus olhos agora, vamos orar. Fale com o Senhor. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com Ele agora aquilo que Ele falou ao seu coração. Abra o seu coração diante dEle. E se alguma coisa o Espírito mostrar para você que precisa de ser mudado, fala para o Senhor, quebra a minha vida e faz de novo. Senhor, molda a minha vida conforme o querer do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Pai querido, graças te dou, que o Senhor falou comigo essa semana, nesse texto. E agora eu pude trazer e compartilhar com meus irmãos queridos, com a minha família na fé. Aquilo que o Senhor falou no meu coração. Para que não seja apenas algo falado, mas que seja algo que penetre no coração de cada um de nós. Pai, que glória nós sabemos que pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Deus El Shaddai. Mas esse Deus Todo-Poderoso nos chama para andarmos com Ele, porque Ele está conosco. O Senhor Jesus nos garantiu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pai querido, essa presença do Senhor na nossa vida nos leva a um compromisso. Anda na minha presença e ser perfeito. É a busca da santificação na nossa vida. Pai, nos dê condições através do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, de cada dia nos tornar mais santos aos olhos do Senhor e testemunhas vivas do Senhor aos olhos do mundo. Pai, fortalece a Tua igreja. Trabalha o coração da Tua igreja. Nós somos a Tua igreja. Nós somos o templo do Teu Espírito Santo. Te adoramos, ó Pai, por essa manhã tão especial. E agora prepara-nos para o momento da comunhão e da ceia do Senhor. Te adoramos, Pai, te bendizemos e te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.